Você já tentou explicar uma verdade profunda com algo simples do dia a dia? É dessa maneira que a parábola se atém quando vai explicar algo em relação a um ensinamento, a uma verdade espiritual. É sobre isso que vamos tratar no programa de hoje. EBD Comentado Online, edição Jovens, versão direto ao ponto. Seja bem-vindo, eu sou o Pastor Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para ministrar mais uma aula. Eu quero iniciar o nosso programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por mais essa grande oportunidade de estar aqui para ministrar esta lição. Senhor, nós precisamos aprender e para aprender nós precisamos entender. Então ilumina nossa mente, Senhor, para que nós possamos ter compreensão, que possamos colocar em prática o que vamos aprender aqui em primeiro lugar. E aqueles que vão ministrar a aula, só então possam ministrar, porque as verdades precisam fazer parte da nossa vida. Nos dê mais uma vez uma aula edificante, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. É muito simples. Basta que você venha aqui no vídeo, clique em inscrever-se nesse caso, ative todas as notificações, depois você vem dar um like, porque quando você faz isso, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e envia para outras pessoas. Você também pode deixar o seu comentário e também compartilhar clicando aqui, enviando para suas redes sociais ou para o seu status. E ao mesmo tempo você pode vir aqui na descrição, descer e vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá eu faço a leitura bíblica e também coloco outros conteúdos. Então seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então você tem aí a oportunidade de divulgar o canal para a glória de Deus, outras pessoas são edificadas e, sendo edificadas, elas também estarão edificando outras vidas para a glória de Deus. Bom, nós estamos dando aí sequência na nossa revista do quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Jovens, exortação, arrependimento e esperança ao ministério profético de Jeremias, tá? Então, hoje nós estamos na lição de número 6, parece que foi ontem que começamos, e nós já estamos aí falando sobre parábolas e pronunciamentos. Então vamos para a nossa introdução. Você já tentou explicar uma verdade profunda usando algo simples do dia a dia? Eu fiz essa pergunta. Foi exatamente isso que Deus fez com Jeremias. Usou um cinto de linho e 2 cestos de figos para revelar verdades eternas sobre a obediência, juízo e propósito. 3 coisas envolvidas aqui. Obedecer, se não obedece tem juízo, e Deus tem o seu propósito. Nesta lição descobriremos como Deus transforma objetos comuns em mensagens poderosas e o que isso significa para a nossa vida e missão de hoje. Então vamos lá, tópico 1, a parábola como recurso literário. E aí nós vamos entender aí o que vem a ser parábola, tá? 1, definição. A parábola é uma comparação viva que coloca uma realidade espiritual ao lado de uma cena cotidiana para tornar a verdade clara e impactante. Então, se quer ensinar uma verdade espiritual, e aí usa alguma coisa da vida do dia a dia para colocar ao lado e assim fazer uma comparação e ao mesmo tempo o ensinamento. Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 2, diz o seguinte, veja bem, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhe dizia na sua doutrina. Jesus, tá? No Novo Testamento, Jesus usou esse recurso para revelar os mistérios do reino. No Antigo, os profetas usaram para confrontar o coração do povo com simplicidade e profundidade. Um povo com coração endurecido, um povo que não queria ouvir. Então é usado algo do dia a dia para trazer clareza a eles do que Deus estava chamando eles à responsabilidade. Qual é o destaque aqui nesse primeiro ponto? A parábola não distrai, ela revela o que os olhos espirituais precisam ver. Não é uma simples história, é uma história para trazer uma verdade espiritual à tona. 2, a interpretação de uma parábola. É importante entendermos que a Bíblia é um livro. E sendo um livro, ela depende de interpretação.
Eu estou sempre aqui indicando para vocês o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você vai ter essa oportunidade aqui hoje ainda. Por quê? Porque você precisa entender a palavra de Deus. A Bíblia, como livro, ela tem regras de interpretação. Então não é só você orar para o Senhor iluminar a sua mente. Nós temos que orar, mas precisamos usar as regras de interpretação para podermos interpretar. É claro que as coisas simples, você tem condição, mas se você quer aprofundar mais seu entendimento, você precisa usar essas regras. Não tem como. Você não tem como fugir. Entender uma parábola exige atenção ao contexto histórico. O momento que estava acontecendo aquilo. Cultural e teológico em que foi dada. Eu sempre digo, se alguém anos depois disser assim, houve no mundo, no ano de 2020, 2021, uma mortandade que assolou o mundo inteiro e parar aí, as pessoas vão falar assim, mas morreram por causa de quê? Houve guerras? Houve uma guerra mundial? O que foi que aconteceu? Então é preciso voltar no tempo e isso chama-se contexto histórico, certo? Mas não só o contexto histórico, a cultura. Como se comportavam naquela época. Não só o que estava acontecendo, mas como se comportavam naquela época. E também o contexto teológico, certo? O que Deus estava falando, o que Deus falou. Não se trata de adivinhação, mas de discernimento. Identificar os personagens, os símbolos, a intenção divina por trás da narrativa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, diz o seguinte... Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ela é inspirada. Então há necessidade de buscarmos, discernir e identificar os personagens, os símbolos, a intenção divina. Uma coisa interessante é que quando você está estudando a biografia de um personagem, quando você está falando de um acontecimento, geralmente os pregadores só se atêm ao que o personagem está fazendo, esquecendo de quem está trabalhando através do personagem, que é Deus. Esse é um erro gravíssimo que nós acabamos cometendo. Porque parece que o personagem está trabalhando na força do seu braço, quando na verdade é o Senhor trabalhando através dele, quando está fazendo aquilo que é correto, aquilo que deve ser feito. Ou é o pecado se manifestando, a natureza pecaminosa se manifestando na vida daquele personagem, apontando a necessidade de salvação, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos sempre observar os personagens e lembrar daquele que é o Senhor que está ali, que é o Senhor Deus. Certo? Qual é o destaque aqui? A parábola só fala quando ouvimos com os ouvidos do coração. Tá? 3. Jesus e as parábolas. Então nós tivemos aí a definição, nós tivemos como se interpreta as parábolas e agora vamos falar de Jesus e as parábolas. Jesus falava em parábolas não para esconder, mas para revelar aos que buscavam com sinceridade. Para os que buscavam com sinceridade, ele queria revelar. Isso está em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 11 e versículo de número 12. Olha o que diz o texto. E eles lhe disse, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ah, então está dizendo que Jesus não queria que ele se convertesse? Não. O que está sendo dito aqui é que ele já tinha um coração endurecido. Então quem queria aprender, perguntaria. Quem não queria aprender, desprezaria. Era isso que acontecia. Olha o que diz, para os endurecidos a mesma parábola era juízo. Para os humildes, era luz. Os endurecidos era juízo, porque estava sendo ensinado, mas eles se recusavam a se interessar por aquilo. Assim a parábola separa os corações, como o trigo e o joio. Olha o que diz o texto em Mateus 13, 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então até o final, tá? E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aqui é a comparação entre os salvos e não salvos, tá? Qual é o destaque? A parábola é espelho. Mostra não o que está diante de nós, mas o que há dentro de nós. E é por isso que tem que ter interesse. Tanto é que os discípulos muitas vezes perguntavam, quando estavam só com Cristo, o que significava aquilo. Mas aqueles que não queriam saber,
Eles não tinham nenhuma preocupação em entender. Por isso, Jesus falava em parábola. Porque quando eles começaram a desprezar o que Jesus falava, Jesus começou a usar parábolas. Ah, é? Vocês não querem? Eu tô falando de forma clara. Vocês não querem aceitar? Aí ele começou a usar parábolas. Quem queria aprender estava ali junto com ele para perguntar depois o significado. O restante ficava sem entender nada. Mas não porque o Senhor quisesse esconder deles a palavra, mas porque os seus corações eram duros e o próprio Jesus ensinou: não dê aos cães ou aos porcos as vossas pérolas. O que nós podemos refletir sobre esse primeiro tópico? Estou buscando entender as verdades espirituais com humildade ou apenas ouvindo sem deixar que a palavra me transforme? Muitos deles só ouviam. Tanto é que Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele vai falar sobre o homem prudente e o homem insensato. O prudente é o que ouve e pratica. O insensato é o que ouve e não pratica. Certo? Então, é importante estudarmos a palavra de Deus. E aqui existe um método para você. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Eu deixo sempre aí para vocês essa recomendação do curso, porque é uma forma, é uma ferramenta, é um pequeno investimento. E as pessoas têm falado sobre o resultado desse investimento. A irmã Ivanilda Amparo disse que fez o curso, recomenda, aprendeu muitas coisas que jamais imaginava de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Ela ainda vai além, diz, depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim e abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Olha quantos benefícios ela conseguiu através de adquirir o curso. Tem a irmã também Maria Ferreira, fui grandemente abençoada com o ensino da palavra, pois depois de 20 anos na igreja
somente com esse curso conseguir compreender como meditar nas Escrituras. E ela já meditou em 13 livros da Bíblia depois que ela adquiriu o curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia. Faça como a irmã Ivanilda Amparo, faça como a irmã Maria Ferreira, faça o seu investimento. Não se trata, em primeiro lugar, de vender curso, trata de transformação de vidas. Elas relataram isso. Isso também pode acontecer na sua vida, mas você precisa se esforçar e seguir o passo a passo do curso. E com certeza, no final, você vai ter um depoimento também como esse, e com certeza eu teria o prazer de colocar o seu depoimento aqui para a glória de Deus. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Vamos lá, tópico 2, o Antigo Testamento e as parábolas. Como é que eram as parábolas no Antigo Testamento? Embora menos frequentes que nos evangelhos, as parábolas já estavam presentes no Antigo Testamento sobre o termo hebraico mashal. Mashal, tá? 1 Samuel 24:13. Nós temos aí um texto que fala sobre isso. Então deixa eu colocar aqui, 1 Samuel, tá? 24:13. Diz assim: como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Então nós já temos aqui um vislumbre dessa questão aí de parábolas. O profeta como Natã, segundo Samuel, capítulo de número 12, versículos de número 1 a 4. Aqui há uma história em forma de parábola, que diz assim: e o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Então veja bem, o rico aqui é Davi, o pobre aqui é Urias. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, tá? Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. É claro que você não vai interpretar tudo da parábola. Você vai conseguir extrair os pontos principais. Muitíssimas ovelhas e vacas é Davi, o poder que Davi tinha. Ele tinha mulheres, não que Deus estivesse defendendo a poligamia aqui, mas ele tinha mulheres, ele tinha riqueza. O pobre, que é Urias, ele só tinha esposa, que é comparada aqui a uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. É claro que você vai falar assim, mas se a cordeira aqui simboliza a questão da mulher, como é que ele tinha como filha? Mas é aí que está. Você não vai interpretar ponto a ponto da parábola, tá? E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera, tá? Para o viajante que viera, nesse caso, a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. E aí, nesse momento, Davi, ele vai ter aí uma questão e nós vamos ver aqui. Vamos lá. E Jotão também, tá? Jotão, Juízes 9, do 7 ao 15. Usaram histórias simbólicas para expor pecados e convocar o povo ao arrependimento. Então, a parábola é antiga, mas sua força permanece atual. 2. A parábola do Antigo Testamento. Primeiro, nós tivemos parábolas no Antigo Testamento. E aqui, as parábolas do Antigo Testamento. Aí vai citar algumas delas. Essas narrativas curtas usavam elementos familiares, árvores, animais, objetos domésticos, para transmitir verdades espirituais inesquecíveis. A parábola de Natã, por exemplo, fez Davi julgar a si mesmo antes de ouvir a sentença divina, que está em 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 5 a 7, que é a continuação do que nós lemos agora há pouco. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem que pegou a cordeira para servir ao viajante. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi se sentenciou a morrer. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Era uma regra em Israel, quando houvesse uma defraudação, restituir 4 vezes mais. Lembra de Zaqueu? Tá? Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E aí vai continuar mostrando. Então ali nada mais é do que a história de Davi e de Urias. De Davi
e da mulher de Urias e do pecado que ele cometeu. Destaque: uma boa parábola não acusa, ela convence pelo próprio coração do ouvinte. Foi o que aconteceu com Davi. Ele se condenou, Natan aplica a parábola a ele, faz a aplicação e ele não tem como fugir daquilo. 3. Os profetas e as parábolas. Os profetas não falavam apenas com palavras diretas, assim diz o Senhor. Usavam parábolas para contornar a resistência do povo e atingir a consciência adormecida. Foi isso que Deus fez através de Natan. Porque a consciência de Davi estava adormecida. E falando de consciência, se você quer entender melhor sobre isso, na nossa lição de adultos, estudando sobre corpo, alma e espírito, nós justamente na lição 6 também, deixa eu ver se aparece aqui, apareceu aqui, ó. A consciência, o tribunal interior. Tá aqui, ó. A consciência, o tribunal interior. Você pode estudar essa lição de adultos para você poder compreender melhor. Por quê? Porque a consciência de Davi estava adormecida. Coisa terrível. Eu vou até deixar para vocês aí a lição de adultos como recomendação também. Isaías falou da vinha má. Isaías 5, do 1 ao 7. Tá? Nós temos aí também Ezequiel das águias e da videira. Ezequiel 17, do 3 ao 10. São textos bem longos que não estão citados aqui, eu não coloquei porque são muito longos. Todos buscavam despertar o povo para o quê? Santidade. Quando é que eu peco? Quando eu ofendo a santidade de Deus. Nós às vezes fazemos questão de tantas coisas, irmãos, que não ofendem a santidade de Deus. São usos e costumes nossos que devem ser prezados pela igreja que tem. Mas tem irmãos que são extremistas. Se o irmão não está vestido adequadamente como ele, não, pastor. Eu, se fosse o Senhor, daria essa aula da seguinte maneira. Presta atenção, pastor. O senhor precisa dar a aula desse jeito aqui, ó. Então é o quê? É um extremista. Só que dar a aula assim, presta atenção. Dar a aula aqui assim, tá? Direitinho, tá? Bonitinho. E dar a aula com ela aberta, não ofende a santidade de Deus. Mas se eu estou no templo e a igreja tem o costume de usar fechado, gravata, sem nenhum problema. Mas tem igrejas que é permitido você ir no culto com a camisa por baixo aqui normal e assim, normal. Sem nenhum problema. Qual é o problema? Tem umas que permite você também com a camisa de manga curta. É o assunto aqui de hoje? Não, mas eu só estou mostrando essa questão de entrar para o lado de dizer que não é santidade, que é santidade o que a Bíblia não diz que é. Se vestir com pudor e modéstia é santidade, é doutrina. Mas o modelo da roupa e de repente não tá de manga comprida, isso não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver, não é aquela palavra de não tem nada a ver, não ligando pro pecado. Esse não tem nada a ver aqui é que não tem nada com relação à doutrina da palavra. Então nós precisamos conhecer as escrituras. Agora, se a sua igreja tem como uso e costume, siga, tá? Porque aí você aceitou congregar ali, você precisa também aceitar as normas daquele lugar. A igreja também pode ter algumas normas internas, tá? A criatividade profética serve à fidelidade divina. Então Deus dá a eles a criatividade, trazendo a eles as parábolas, tá? Vamos refletir sobre esse tópico? Estou aberto a ouvir Deus, mesmo quando sua mensagem vem de forma inesperada ou indireta? Porque Davi, quando ele menos esperou que não, pegou ele pelo caminho. Certo? Agora você conta com material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens, versão direto ao ponto. Você, indo na descrição do vídeo, clicando aqui embaixo, você procura, aí vai ter aí material de apoio da versão direto ao ponto, Jovens, você clica e você vai vir para essa página. Uma vez que você esteja nessa página, você pode descer a página para você ler tudo que está aqui falando, tá bom? Sobre o material, quem é o professor, tá? O que tem nesse material. E é importante você ler que tá escrito aqui, ó. O conteúdo é exatamente o mesmo apresentado nos vídeos das aulas da EBD Comentado Online no canal
do pastor Mário Luna. Então não tem nada diferente. O texto é o mesmo, o slide é o mesmo que aparece aqui para você. São 13 lições para você que contém comentário em PDF, slide em PDF e slide em PowerPoint que você pode editar os slides. As aulas não são disponibilizadas todas de uma vez. Você vai comprar o pacote com as 13 lições e toda semana, tá? No domingo anterior à aula que vai vir à frente, você tem disponibilizado na plataforma a lição que você vai precisar ministrar. Nós temos aqui também uma amostra do material de apoio, que é o mesmo material que aparece aí para você, tá bom? É importante você saber disso. E também você que não dá aula direto, você dá 1 ou 2 aulas no trimestre, você pode vir aqui em lições avulsas, clicar e pedir a sua lição. Lembrando que você precisa fazer isso aí pelo menos com uma semana antes da data da lição. Se você tiver mais alguma dúvida, basta você descer e vir aqui e ler tudo que está aqui e com certeza você vai ter todas as informações necessárias. Então adquira hoje mesmo o seu material de apoio da EBD Comentado Online, edição Jovens, versão direto ao ponto, bons estudos para você. Então nós temos aí, você que é professor, o material de apoio para você ministrar a aula. Pastor, não tem data show na minha igreja, para que eu vou usar slide? Mas você tem um comentário em PDF para você imprimir, fazer as suas anotações e levar para a sala de aula. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta importante aí para você ministrar a aula. Vamos lá, último ponto, último tópico, parábola de Jeremias. Afinal de contas, estamos estudando sobre Jeremias. No primeiro tópico, nós viemos tratando aí sobre a questão de definir parábolas, nesse caso. Também mostramos as parábolas no Antigo Testamento. E agora vamos falar da parábola de Jeremias na lição de hoje. A parábola do cinto de linho. Deus ordenou que Jeremias usasse um cinto de linho, tecido sacerdotal, e depois o escondesse junto ao Eufrates, onde apodreceu. O cinto, que deveria estar ligado aos lombos do sacerdote, inclusive, simbolizava a união íntima entre Deus e Israel, porque o material de linho era usado pelos sacerdotes, tá? E nós temos aí Jeremias 13, do 1 ao 7, e depois nós temos Jeremias 13, versículo de número 11. Então vamos lá, colocar aqui. Assim, deixa eu descer um pouquinho, subir um pouquinho. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho, põe sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E eu fui e escondi junto ao Eufrates como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, que ao cabo de muitos dias que me disse o Senhor: levanta e vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Olha bem o que o Senhor Deus está usando como exemplo, como uma parábola ali, para poder confrontar o seu povo. O cinto, que deveria estar ligado aos lombos, simbolizava a união íntima entre Deus e Israel. Versículo de número 11, que diz assim: porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel, liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Uma coisa que nós precisamos entender, o jovem cristão também precisa entender: nós estamos ligados ao Senhor, nós temos uma aliança com Deus, só que o povo aqui estava em total desobediência. Mas como cinto estragado, Judá perdera a sua utilidade por rejeitar sua missão sacerdotal. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, eles eram um reino de sacerdotes. A igreja é um sacerdócio real. Nós, como membros da igreja, pertencemos a um sacerdócio real. Cada cristão tem a função de um sacerdote, ou seja, levar
apresentar ao povo, né? Levar a Deus a causa do povo, apresentar ao povo o Senhor, falar de Deus para o povo. E muitas vezes nós não queremos contar as grandezas de Deus que Deus fez em nossas vidas. O jovem cristão precisa entender isso. Então o que Deus está ensinando aqui? Se eles não podiam fazer aquilo que eles foram criados para fazer, então eles não tinham nenhuma utilidade. É por isso que Jesus diz que o sal, se perdeu o sabor, ele não serve para mais nada. Assim é a vida do cristão. Se ele não cumpre a missão, se ele não vive de acordo com o evangelho, e se ele não prega a palavra de Deus, para que ele existe? Não tem serventia. Para o reino, não. Pode ter serventia para ele, para mim, mas para o reino não tem. Destaque: um povo que se afasta de seu propósito se torna inútil, mesmo que tenha sido escolhido. Ah, mas eu sou escolhido, mas não cumpre o seu propósito. O propósito que Deus estabeleceu. Então não serve para nada. Deus quer rejeitar? Não. Deus quer restaurar. Mas o povo não quer ouvir. Os 2 cestos de figos. Após a primeira deportação, então eles já tinham sido deportados uma parte deles, Jeremias viu 2 cestos, um com figos bons e outro com figos ruins. Quem está estudando aqui as lições sabe que houveram 3 deportações. Primeira, 605 a.C., aonde vai Daniel, a realeza e tudo. Depois, 597 a.C., aonde vai Ezequiel e mais. E depois, 586 a.C., aonde é destruído tudo. Aqui é após a primeira deportação. Os deportados seriam restaurados e os que ficarem em Jerusalém destruídos. Jeremias 24, 5 a 10. Isso aconteceu na terceira deportação. A disciplina divina não é igual para todos. Para uns é purificação, para outros, juízo. O mesmo calor que endurece o barro amolece a cera. Tem pessoas que, por causa de situações adversas, elas são aquebrantadas. Outras se endurecem. Pode até estar no leito de enfermidade. Pergunta: você quer Jesus? Não quero. Mas sem Jesus não tem vida eterna. A condenação. Eu quero ser condenado, eu quero ir para o inferno. Tem gente que fala isso. Não quer. Então, Deus nos dá oportunidade. Qual é o destaque aqui? Nem todo sofrimento é castigo. Alguns são levados para serem refinados. Geralmente, quando Deus trazia juízo sobre a nação, aqueles que não estavam em desobediência passavam naquele momento de aperto. Mas isso servia para quê? Para poder refinar a sua fé. Para estruturar a sua fé. Para exercitar a sua fé. Ah, mas é injusto. Não é uma questão de injustiça. É uma questão de amadurecimento. Enquanto tinha gente morrendo, tinha gente sendo amadurecida no Senhor. 3. Uma aplicação necessária. Essas parábolas não são apenas histórias antigas, são espelhos para a igreja de hoje. Somos chamados a ser luz do mundo, Mateus 5,14, e sal da terra, Mateus 5,13. Se negligenciarmos nossa missão, corremos o risco de nos tornar como cinto apodrecido ou figos ruins, presentes, mas inúteis. O que adianta jovens que não estão cumprindo aquilo que Deus chamou eles para cumprir? Deus quer que os jovens sejam luz na escola, sejam luz na rua, sejam luz no lazer, sejam sal na escola, sejam sal na faculdade, sejam sal no lazer, sejam sal em casa. Então nós precisamos tomar a nossa responsabilidade. Caso contrário, nós teremos sérios problemas. E qual é o destaque aqui? A igreja só tem razão de existir enquanto cumpre o propósito para o qual foi chamada. Agora, Deus sempre tem um remanescente. Então, mesmo que uma parte da igreja não esteja cumprindo o propósito pelo qual foi chamada, existe um grupo que está cumprindo. Deu para entender? Quando eu digo uma parte da igreja, a igreja é visível, porque Deus, no meio da igreja visível, sabe quem é a igreja de fato e quem não é a igreja. Quem não é membro da igreja, melhor falando, que a igreja não é um membro, a igreja é a reunião dos membros, é o conjunto dos membros. Porque um membro só do meu corpo não é corpo. Para ser corpo é o conjunto dos membros. Então Deus sabe quem é quem.
E cabe a nós nos alinharmos àquilo que ele estabeleceu. Caso contrário, nós estaremos perdidos. Vamos refletir sobre esse tópico? Minha vida e minha igreja estão cumprindo o propósito de Deus ou apenas ocupando espaço sem fruto? E aí lembra da figueira. E aí foi pedido, né? Ah, deixa escavar mais esse ano para ver se dá fruto. Porque ocupa lugar desnecessário. Então nós temos que ter esse entendimento. Se você tem alguma coisa que não está servindo para nada na sua casa, você às vezes descarta aquilo. Deus não quer descartar ninguém, somos nós que nos descartamos. Somos nós que nos afastamos por causa da dureza do nosso coração. Mas Deus nos chama para ser reconciliados. Então vamos ouvir a voz de Deus. O jovem cristão precisa se atentar para isso. Conclusão. Deus não desiste de falar. Ele usa cintos, figos, vinhas e até o silêncio para nos alcançar. Você sabia que Deus pode estar falando com você através do silêncio? Talvez ele já falou várias vezes e você não se atentou. E aí ele fica sem falar, para você pensar, para você refletir e você chegar à conclusão que é necessário atentar para o que ele já havia falado antes. Deus pode usar o silêncio. Durante 400 anos, quando termina o livro de Malaquias, Deus ficou sem falar com o seu povo. Ele não levanta um profeta sequer. Só lá, já narrado no Novo Testamento, é levantado João Batista. Ele não falou que é o último profeta do Antigo Testamento. Ele não tem nenhuma obra escrita, mas ele é o profeta que preparou o caminho do Senhor. Tanto é que Jesus diz, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João, mas é Jesus falando. Então Deus pode ficar sem falar. Enviar alguém, profetizar, pode ficar. Mas Deus sempre fala na sua palavra. Então atente-se para aquilo que Deus já tem falado. Mas a pergunta final não é, você ouviu? A pergunta é, você se deixou moldar pela mensagem? Porque tem gente que ouve e não pratica. Que possamos, como figos bons, ser úteis nas mãos do Senhor. E como cinto bem ajustado, permanecer firmemente ligados à sua vontade. A igreja que agrada a Deus é aquela que vive e não apenas repete a missão que recebeu. A igreja precisa viver e não apenas repetir a missão. Ah, Deus me chamou para isso, mas eu estou vivendo? Então vamos viver. Vamos viver o que Deus nos chamou para viver. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 7, 16 de novembro de 2025, uma promessa de restauração. Deus sempre tem uma promessa de restauração, se nós nos arrependermos. Então eu quero agradecer você que ficou até agora comigo aqui no programa. Lembrando a você que temos aí também a versão detalhada para você assistir essa mesma versão. Tá bom? Eu vou deixar aí para vocês aí a consciência, o tribunal interno, para você aprender um pouco mais. Professor de escola dominical, principalmente, deve ser alguém que tenha desejo de se aprofundar naquilo que ensina. E já que a lição falou sobre a consciência, que a parábola ela é usada para tocar a consciência que está ali parada, uma consciência insensível, então é importante, eu acho importante, tá? Nesse momento aí, eu lembrando a você o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o link está na descrição. O material de apoio da EBD comentado online também, o link está aí na descrição para você. Você tem até, inclusive, aí um link que vai falar do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês, que se você clicar, você vai diretamente para a página. Lá tem um material de apoio não só dessa lição, mas de outras lições, o curso online, o e-book O Perdão Entre Casais. Tem uma variedade de produtos lá que você pode escolher aquele que melhor lhe convier. Então, nesse momento, receba a bênção apostólica e nos veremos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!